Olá, meu nome é João Felipe, sou militante comunista, tenho 16 anos e hoje eu estou aqui para reagir com vocês a um vídeo do Carlos Piloto, um garoto de 13 anos que estourou ultimamente com argumentos conservadores. Ele se intitula conservador e que fala de política, mas realmente o nível de argumentação é bem baixo e eu acho interessante que a gente rebata isso aqui em vídeo, porque realmente é de cair o queixo, para não falar outra coisa, porque é ruim, é bem ruim de fato. E a gente vai rebater isso aqui. Eu fico até com pena de fazer isso, porque de fato é um garoto de 13 anos, cujo já chamei para debate inúmeras vezes e nunca me respondeu. Eu não sei porquê, né? Porque não tem argumentação. Mas vamos pro vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar do manifesto do Partido Comunista. Então, meu caro comunista, meu caro socialista, assista esse vídeo que eu acho que você vai gostar, você vai achar interessante. Tá, tudo bem. Ele vai começar a falar sobre o manifesto do Partido Comunista, o ensaio escrito por Marx e Engels, para ser de fato um livro ali, um folheto de divulgação do que seria ali os ideais comunistas socialistas, para ser divulgado no chão da fábrica lá em 1848. Né? Vamos ver o que se pode esperar disso daqui. Também eu gostaria de começar falando sobre a propriedade privada, que é o que o Marx quer abolir. Ele fala... É engraçado porque ele já começa dizendo sobre o que é propriedade privada e o que o Marx quer abolir, né? Como se o Marx fosse ali o deus de tudo e quisesse criar ou abolir algo, e não é assim que funciona, né? É um processo histórico de fato do que acontece, não é o Marx querer e acabou, né? O processo de abolição da propriedade privada, ele demanda tempo e é um movimento histórico, não é o Marx querer que adianta, né? Falo sobre isso no manifesto do Partido Comunista também. Então a gente primeiro precisa entender o que é propriedade pública e o que é propriedade privada. Ele vai começar a falar sobre propriedade pública e propriedade privada. Na verdade, se ele for pegar os conceitos de Marx, já está errado, porque Marx vai definir propriedade pessoal, propriedade privada e propriedade coletiva, né? Sendo propriedade pessoal ali os bens de consumo pessoais, na sua escova de dente, seu celular, tudo isso. Propriedade privada dos meios de produção, quando Marx fala disso, não é tomar sua casa, mas sim os meios de produção e expropriar eles. E propriedade coletiva, né? Redistribuição desses meios de produção em forma de propriedade coletiva. Mas vamos continuar. A propriedade pública é o domínio de titularidade pública, ou seja, não pertence a ninguém em particular, certo? Ok, vocês estão entendendo até aqui. Ele fala que a propriedade pública é que não pertence a ninguém, como se algo pudesse ser assim, né? Nada pertencer a ninguém. Se a partir do momento que existe um Estado que gere aquilo dali, e esse Estado é comandado por uma classe, é óbvio que aquela coisa pertence a essa classe, né? Então, nesse caso, a classe dominante é a burguesia. Mas vamos continuar. Ou seja, não pertence ao povo e não a ninguém particularmente. Tipo, essa propriedade é minha, não é sua não, essa propriedade é pública. Tipo isso, entenderam? Ok. Maravilha. Então a propriedade privada, ela pertence a só uma pessoa, ok? Entendeu? É a pessoa que comprou. Essa propriedade privada é minha. A propriedade privada é a pessoa que comprou, já é outro erro, né? Essa frase aí, essa compra das coisas, né? Por isso você pega o processo das revoluções burguesas ao fim do feudalismo, a gente vai perceber claramente que essas coisas não foram compradas, os meios de produção não são comprados, eles são tomados ali dos artesãos, enfim, de todas essas coisas e são monopolizados, por assim dizer, são concentrados na mão da burguesia, tá? Não é comprado, mas enfim. Propriedade, a gente pode estar falando de bens, de imóveis, de várias coisas. Então, propriedade privada é aquela propriedade que é minha e a propriedade pública é do povo, é de todo mundo naquela sociedade, no caso. Certo? Então, agora eu gostaria de falar sobre a individualidade, que também Marx quer abolir a individualidade, que ele diz que é a resistência contra o igualitarismo que ele quer impor. E esse igualitarismo, né? A gente quer uma sociedade igualitária, de oportunidades, igualdade social, onde todo mundo teria dinheiro, comida, tudo isso aqui. Ele fala de uma forma como se essa igualdade pressuposta por Marx, a gente vai detalhar isso aqui, porque não é uma igualdade que Marx propõe, né? Marx, quando vai falar do direito e tal, ele fala que se o direito for igual, ele não é justo, né? Por essa questão, então, essa questão de o socialismo é igualdade, é uma argumentação muito rasa e que realmente não tem nenhuma bibliografia por trás, enfim. Não é essa igualdade chula de que todo mundo é igual e acabou, né? E ele fala também como se fosse uma coisa ruim todo mundo ter acesso a bens de consumo, todo mundo ter acesso a condições dignas de vida.
Mas essa igualdade que eles querem impor, as pessoas pensam o seguinte: nessa igualdade, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter as necessidades básicas, todo mundo viverá feliz, numa igualdade, numa sociedade igualitária. Mas isso é uma mentira, sabe por quê? Uma sociedade igualitária, como a Venezuela, lá o socialismo funcionou. A sociedade igualitária como a Venezuela, né? Ele vai falar que o socialismo funciona na Venezuela quando você tem várias vias do movimento comunista que não reconhece de fato a Venezuela como uma sociedade socialista, de fato, como uma experiência socialista, né? A Venezuela se afasta ali depois da morte do Chávez, enfim. É outra contradição muito grande que não entende de fato o que é socialismo, né? E mesmo assim, a gente vai falar da Venezuela, na pandemia, a Venezuela doou caminhões de oxigênio para Manaus, né? Que estava faltando, tinha gente morrendo sem oxigênio no governo Bolsonaro, e a Venezuela doou. Então, assim, se a gente for partir para esse lado, a Venezuela tá melhor que a gente, de certo modo, pelo menos tem oxigênio, né? Mas vamos continuar com isso aqui, que é realmente terrível, porque isso aqui é a demonstração mais clara do que é o materialismo de Marx, né? Esse garoto com certeza nasceu em uma família rica, uma família conservadora, e fica reproduzindo, sem ter lido nada de Marx, as falas de seus pais, né? Mas vamos continuar aqui. Da Venezuela, por exemplo. O comunismo, até hoje em dia, a gente não tem nenhum país comunista, porque o comunismo ele é evolução do socialismo. Portanto, até hoje a gente não tem nenhum país comunista, porque também Marx não conseguiu explicar direito como é que a gente faria essa evolução do socialismo para o comunismo. Marx não consegue explicar direito como é essa evolução, porque Marx não tinha uma bola de cristal, né? É importante entender que o processo histórico, ele tem muitas nuances, né? Não é algo que alguém consegue prever e fazer uma receita de bolo, vai ser assim, assim e assim, né? É um processo que não dá para prever. Marx mesmo fala que não fazia futurologia, né? Não dá para prever como vai ser a sociedade comunista, porque é algo que depende do movimento histórico de cada país, sabe? Esses caras acham que a história se dá assim, e não é, né? Então, é esse tipo de argumentação que vem... Argumentação furada, autorrefutável, né? Mas enfim, países socialistas hoje em dia, a gente vê a Venezuela. Venezuela tem um país igualitário, com bastante igualdade social. Lá 96% de sua população é pobre. 96% da população da Venezuela é pobre. Ou seja, lá eles conseguiram... Ele vai falar isso aqui, 96% da população é pobre, não sei o que, da Venezuela e tal. E com certeza não vai falar dos bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos sobre a Venezuela, sobre Cuba e sobre vários países de vertente socialista no mundo, né? Não defendendo ali, de fato, a Venezuela como uma experiência socialista, mas é uma falta de argumentação. É uma falta de mostrar de fato que rola, porque a Venezuela é um país daquele jeito, por causa dos embargos econômicos dos Estados Unidos, né? Então, é desonesto. É extremamente desonesto. E é isso, sabe? É a reprodução, como se fosse uma vitrola quebrada e um papagaio de pirata reproduzindo tudo que ouviu sem pesquisar. Eu realmente fico entristecido quando vejo jovens assim, né? Porque eu me lembro da frase do Che Guevara que disse que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, né? Conseguiram alcançar essa igualdade social. E, gente, igualdade social nem sempre é boa. Tem esse exemplo da Venezuela, mas igualdade também pode ser desigualdade, no caso. Também nem sempre é ruim, porque nem sempre significa pobreza, sabe por quê? Porque a pessoa pode ganhar 30 mil reais aqui e o outro ganha 200 mil reais. Isso é desigualdade, e nenhum desses dois é pobre, certo? Dentro de um sistema em que... É porque isso aqui a gente vai começar um debate sobre valor, que Marx vai tomar lá no primeiro tomo do Capital, né? Porque essa comparação chula, se um ganha 200 mil e outro ganha 30 mil, é desigual, mas nenhum passa a necessidade e tal. A gente vai entrar num debate de como essa moeda é de fato inserida dentro da sociedade. E é um debate econômico que eu, pelo menos, não tenho propriedade para falar. Mas realmente não é assim, tá? A partir do momento que a pessoa ganha 200 mil e é assalariada, ou ganha 30 mil e é assalariada, esses caras pertencem a um modelo de escravidão assalariada, detalhado por Marx também, né? Então é bem complexo essas nuances da economia política aqui, que eu não me sinto preparado para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que não é isso daqui.
Entenderam isso? A individualidade, o Marx, que quer abolir, ele fala sobre isso no Manifesto do Partido Comunista, que ele diz que é resistência à igualdade que ele quer impor para a sociedade. Então eu acho que a abolição da individualidade não ia funcionar. Na verdade, o comunismo ele nem teria como ser implementado, se nem do socialismo eles conseguem passar. Para o Marx, a única... Como assim o socialismo a gente não consegue passar? Esses caras acham que as revoluções, os processos históricos, os processos sociais acontecem do dia para a noite, mas não mencionam que as experiências socialistas são constantemente atacadas. Né? Cuba está ali há 60 anos resistindo a um embargo econômico gigantesco e bravamente produziu 5 vacinas em seu território, 5 vacinas contra a Covid-19, mesmo sendo embargada pelos Estados Unidos desde que a Revolução aconteceu. Né? Então, assim, não conseguimos passar do socialismo. E é importante dizer, isso é uma frase do João Carvalho, ele vai dizer: o pior socialismo ainda é melhor que o melhor capitalismo, tá? Então, assim, esse é o nível desses caras e dessa reprodução do discurso da ideologia dominante. A única verdade para Marx é só isso. Tipo, qualquer coisa além disso é mentira. A única verdade para Marx é a luta de classes. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa que alguém falar que é verdade, para Marx vai ser uma mentira, vai ser uma... Ele vai falar que a única verdade para Marx é a luta de classes, e é chulo, né? É desonesto, é triste, é impressionante a capacidade desses caras. Porque lá no Manifesto Comunista, inclusive, é o que ele está comentando aqui, Marx vai dizer que a história escrita, Engels vai corrigir isso depois, tá? Porque na primeira edição do Manifesto tínhamos que a história da humanidade até hoje é a história da luta de classes. Depois Engels vai corrigir isso num prefácio, porque as sociedades comunistas primitivas não tinham luta de classes. Engels vai corrigir isso. Então vai ficar que a história escrita até os dias de hoje é a história da luta de classe. Inclusive ele dá vários exemplos na própria introdução ali do Manifesto, que de fato patrícios e plebeus, servos, enfim, servos, o senhor feudal, tudo isso culminando hoje depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, culminando em proletário e burguesia, né? Uma coisa imposta pela sociedade burguesa, é isso que ele fala. Para ele só existe uma verdade, que é a luta de classes e ponto. Depois disso, só ele que dita o que é verdade. Nada além disso, pra ele é uma verdade, entenderam? Então, pro Marx, a luta de classe é uma verdade. Qualquer outra coisa que disserem que é verdade, aí foi imposto pela burguesia. Sempre assim. É sempre o problema da burguesia, a burguesia que faz tal coisa. E é impressionante, né, a capacidade desses caras de tentarem... Esse garoto tem 13 anos, e isso não é nenhum problema, mas é impressionante a capacidade desses caras de tentar refutar um autor secular como é Marx, né, em um vídeo de 7 minutos. Sabe, é impressionante como não tem tato, né? Não tem vergonha na cara, enfim, porque de fato Marx passou a vida inteira estudando, morou dentro da biblioteca de Londres, e mesmo assim esse garoto, tenta refutar Marx como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Então, assim, é impressionante. É uma maluquice isso, eles sempre culpam a burguesia, mas os ricos hoje em dia, eles já estiveram lá embaixo. Sim, ricos como Elon Musk, né, cujos pais tinham, de fato, ali minas de esmeraldas na África, mas claro, né, o Jeff Bezos, esse pessoal, o dono da Apple, né, que teve suas pesquisas financiadas pelo Estado, tudo isso são pessoas que já estiveram lá embaixo, né, com certeza, é assim que funciona, é a meritocracia, né. Embaixo, sim. Eles enriqueceram graças ao sistema capitalista. Graças ao capitalismo, a pessoa que hoje está lá embaixo consegue enriquecer. É muito difícil, né, ver isso, porque ele falando que a pessoa que está lá embaixo consegue enriquecer graças ao sistema capitalista. Se fosse assim, essa é a argumentação mais básica que se pode ter. Se fosse assim, um feirante seria trilhardário, né? Porque não existe pessoa que trabalhe mais que um feirante. Que um gari, por exemplo. Sabe, não existe pessoa que trabalhe mais que um catador de latinha. Trabalha, velho, trabalha pra caramba. E mesmo assim não é rico. Porque o sistema é desigual e meritocracia não existe. O sistema mantém as mesmas pessoas no poder durante todo o tempo.
Uma coisa que eu acho muito interessante, que no começo, quando a pessoa tá sem dinheiro, uma pessoa que decidiu empreender, por exemplo, é um pequeno empreendedor, as pessoas ao redor daquela pessoa, daquele cidadão, falam, ah, você é um trabalhador, você está indo bem. Mas quando aquela pessoa que tá lá embaixo começa a enriquecer, aí já vira o tal explorador, explora os trabalhadores, a classe operária. Então existe sempre essa mudança. Quando o pequeno empresário tá ganhando dinheiro, e quando aquele empresário que era pequeno está ganhando dinheiro, ele já começa, ah, você agora é um explorador, é assim que eu sou. Não, ninguém começa com isso, porque nós sabemos que o pequeno empresário é também parte desse sistema que é explorado. O pequeno empresário, ele tem ali, de fato, alguns funcionários e tal, e existe esse processo de acumulação de mais-valia dentro das empresas, mas também é explorado dentro desse sistema, né? Quando a gente fala dos exploradores, nós estamos falando da grande burguesia, dos grandes meios de produção, e não do seu Zezinho que tem uma padaria. A sociedade funciona, gente. Mas também Marx via as tradições e os costumes como coisas, ferramentas da burguesia, ferramentas para a dominação da burguesia. É assim que ele tratava as tradições e... É impressionante, né? Como não é conexo, não é coeso. Ele vai soltando frases soltas. Ele tá falando aqui do pequeno empresário que cresce e fica rico, e agora ele já tá falando de tradições e costumes um segundo depois, o que não é coeso, não tem ligação, não consegue formular frase que faz sentido, sabe? As tradições e os costumes das pessoas, entendeu? Certo? Mas, enfim, Marx, ele queria tentar colocar o comunismo. Comunismo, a gente não vai conseguir colocar o comunismo no Brasil, não, gente. Não vai ter como. No socialismo as coisas já não funcionam, então o comunismo vai ser pior ainda. As pessoas falam, até hoje a gente não tem nem país socialista, que não sei o que. Pra esse pessoal... Ele não tem nenhum país socialista, então ele tá rebatendo o quê, né? Tá rebatendo que teoria? Porque ele erra aqui, né? Eu acho que ele queria dizer que não existe nenhum país comunista, como eu disse no início do vídeo, mas o nível de argumentação e de raciocínio cognitivo é tão pequeno que de fato não consegue formular essas frases e lembrar o que se disse no início do próprio vídeo. Socialista, comunista, qualquer coisa que dê errado hoje em dia já não é mais socialismo. Não! Aí não é mais socialismo, não. Aí é culpa dos Estados Unidos imperialistas. É isso que esse pessoal pensa. Não é o que eu penso, não é o que o pessoal pensa, é que de fato os embargos econômicos dos Estados Unidos nos países socialistas são massacrantes, destroem qualquer economia. Mas isso ele não vai dizer porque realmente defende os interesses imperialistas dos Estados Unidos, né? Mas tá errado. Inclusive, eu vou deixar duas recomendações de leitura aqui pra vocês. Leiam o Manifesto do Partido Comunista e leiam A Lei, de Frederic Bastiat, que é o contraponto do Manifesto do Partido Comunista. A lei que foi escrita, o livro do Bastiat foi escrito 10 anos depois do Manifesto do Partido Comunista. Tá errado. Com certeza não leu, não sabe as datas, enfim, isso não é um problema, mas com certeza também não leu a Lei de Frederic Bastiat, porque foi lançado o livro 2 anos depois. O manifesto é lançado em fevereiro de 1848, a lei do Frederic Bastiat é lançada em 1850, então não é 10 anos depois, inclusive tem uma diferença muito pequena de apenas 2 anos lá. Se eu não me engano. Mas além desses dois livros, E de fato, a lei do Frederic Bastiat, ela não é um contraponto de fato, por mais que ela defenda a propriedade privada, o direito de propriedade, não é um contraponto do Manifesto Comunista, tá? A gente pode ver isso numa breve pesquisa na própria Wikipedia, velho, tá bom? Ela vai buscar ali inspirações em John Locke, né, aquele liberal que tinha companhia de escravos, né? Mas não é o contraponto do Manifesto Comunista. Aqui minha recomendação. As 6 lições do Ludwig von Mises. Acho interessante que leiam para vocês poderem entender economia, capitalismo, tá? Socialismo, investimentos estrangeiros e intervencionismo. Então, tem 6 lições nesse livro de Mises, acho muito interessante. A Lei, que é o contraponto do Manifesto do Partido Comunista. E também indico como livro de comédia e ficção o Manifesto do Partido Comunista. É um excelente livro de ficção. Como livro de comédia e ficção, o Manifesto do Partido Comunista. É, comédia e ficção, porque você realmente não leu, e se leu, não entendeu, né? Ou entendeu e é muito desonesto. Eu não sei o que você é, eu não sei o que esse garoto pretende fazer, porque é desonesto porque é burro, ou é desonesto porque não tem caráter, sabe? Ficção, gente. E, na verdade, é um excelente também livro de comédia, você ri um pouco, mas agora falando sério. É isso, gente. Essas foram algumas coisas que o Manifesto do Partido Comunista queria abolir, que Marx queria abolir. Mais uma vez, que Marx queria abolir, que o Manifesto queria abolir, né? O Manifesto é o livreto saindo e abolindo a propriedade privada. É impressionante. É chulo, realmente. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido algumas coisas aqui, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas interessantes aqui.
Não, ninguém aprendeu, porque você só espalhou desinformação. Só isso. Você, socialista que está aí também, acho interessante que você veja o outro lado, compre o livro A Lei, que eu recomendei, que é o contraponto do Manifesto do Partido Comunista, e também leia as 6 lições de Mises, também é um livro muito interessante, acho que você vai gostar bastante. Mas enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até mais. Ainda bem que isso aqui acabou, porque eu já não aguentava mais, e espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco mais de como a burguesia joga sujo e como ela reproduz seu discurso dominante. E se você gostou do vídeo, compartilha ele, cara, para esse tipo de informação não ser repassada, né? Informação não, desinformação não ser repassada, e para a gente rebater esses caras e traçar nossa linha política de fato, de defesa do socialismo real, defesa do comunismo, defesa do marxismo. E é isso, se gostou, deixe seu like, se inscreve, comenta. Até a próxima e tchau.